Como dizia lá na escola do professor Raimundo, eu não devia, mas vou lhe ajudar. Lembra disso? Não, né? Ok, olha só. Vamos falar agora sobre isso aqui, ó. O que é isso aqui? A gente chama isso aqui de fórmula de compasso. Isso aqui é uma das coisas mais importantes quando você fala em trabalho musical. Legal? A primeira coisa a se fazer é entender para que servem esses números, porque é baseado neles que não só o maestro, quanto os músicos em geral, trabalham com a parte de percussão e bateria. Ou qualquer outro instrumento, pode ser até, sei lá, violão, contrabaixo, principalmente contrabaixo, não é? Contrabaixo, ele é muito importante porque ele faz a marcação dos pontos graves de cada acorde. Então, o que seriam esses números aqui que aparecem sempre obrigatoriamente em toda a partitura no início dela? E são sempre diferentes, ó. Olha lá, ó. 6 por 8. O que significa isso aqui? 6 por 4, 6 por 8. Tem 12 por 8, 4 por 4, 3 por 4. Olha aqui, ó, 6 por 8 e 3 por 4. Né? No inário é muito comum 6 por 4, 3 por 4, enfim, outras coisas desse tipo, né? 6 por 8, eu tenho 9 por 8 também. O que significa isso? Vamos entender. Isso é uma das coisas que você tem que explicar para os alunos, tá? As figuras musicais que dividem os tempos na sua menor pulsação, elas são divididas da seguinte maneira. Primeiro eu tenho essa daqui, que é a de maior valor. Ela se chama semi-breve. Depois dessa, eu divido ela ao meio. Eu vou ter essa figura aqui, chamado mínima. Eu divido essa ao meio, eu vou ter essa aqui já pretinha, chamada semínima. Eu divido essa ao meio, eu vou ter essa figura aqui, chamada colcheia. Ok? Depois eu divido essa ao meio, agora ela vai ter duas bandeirinhas, se chama semi-colcheia. Então quer dizer, para equivaler a uma dessa, eu preciso de duas dessa. Para equivaler a uma dessa, eu preciso de duas dessa daqui. Para equivaler a uma dessa, eu preciso de duas dessa. E para equivaler a uma dessa, eu preciso de duas dessas. Então, subindo, eu vou ter as divisões. Eu vou ter sempre a divisão. Ok? Então, duas dessa para uma dessa, duas dessa para uma dessa, duas dessa para uma dessa e assim por diante. É uma equivalência de figuras. É como se eu tivesse aqui um queijo, dividi o queijo no meio, tenho duas figuras dessa. Divido essa ao meio, vou ter duas dessa. E assim por diante. Ok? Muito bem. Cada figura dessa tem o número que indica a sua presença. É como se fosse a placa de um carro. A gente identifica o carro pela placa do carro. Ok? Então, as figuras musicais ela têm uma identidade. Isso aqui não é o valor delas em tempo, é a identidade. Então, a identidade dessa é o número 1. A identidade dessa daqui é o número 2. A identidade dessa daqui é o número 4. A identidade dessa daqui é o número... errou. 8. A identidade dessa daqui é o número... Errou de novo. 16. Ele vai multiplicando. Isso aqui não é o tempo.
Isso não é o tempo. Isso não é o valor da figura, é a identidade dela. A figura o tempo de menor duração de uma pulsação é equivalente a isso, ó. Isso significa um tempo, ó. Isso é um tempo. Na fórmula de compasso, eu represento da seguinte maneira. Vamos imaginar 4 por 4. É uma fração, né? O número de cima é a quantidade de pulsações. E o número de baixo é a identidade. Ok? Então, o que isso aqui quer dizer para mim? Isso aqui quer dizer para mim o seguinte. Dentro de um compasso, aqui está o compasso. Eu tenho que ter, quando essa fórmula aparece, 4 figuras número 4. Ou seja, 4 figuras dessa. Tudo que aparece aqui embaixo na identidade vai valer sempre um tempo. Ou seja, uma pulsação, que é isso aqui. Então, eu teria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4, quantidade. Quantas? 4. Figuras número 4, que é a identidade. E essa aqui vai valer quanto? Um tempo. Não importa qual seja o número que esteja aqui embaixo, vai valer sempre um tempo. Aqui eu tenho essa condição ou as suas equivalências. Por exemplo, eu posso ter aqui, neste compasso, isso aqui, ó. 2 figuras dessa daqui, porque elas são equivalentes, ó. Aí aqui vai valer um tempo, um tempo, um tempo e um tempo. E aqui vai valer 2 e essa vai valer 2 tempos. No compasso, sempre esse primeiro tempo aqui é chamado de tempo forte. É o forte. É onde acontece a primeira batida. A batida mais importante. Aqui inclusive, marca comumente o bumbo, o pé do baterista. Outro ponto importante é esse aqui, que é o ponto meio forte. O tempo meio forte pode acontecer aqui a caixa ou o chimbal. Nos demais tempos eu posso ter o chimbal. Ok? Então essa equivalência ela é muito importante. Agora vamos virar a página, vamos imaginar o seguinte, que na minha fórmula de compasso, agora diferente da outra, seja 6 por 4. Vamos recordar? O número de cima é a quantidade. E o número de baixo é o quê? A identidade. Aqui está dizendo que eu tenho que ter 6 figuras número 4. Vamos recordar qual é a figura número 4? É essa aqui, a semínima. Neste caso aqui, quanto essa vai valer? Um tempo. Legal? Então eu teria algo desse tipo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou suas equivalências. Como assim? Ó, eu posso ter 2 dessa. Posso ter 2 dessa. Nessa daqui, ó, eu posso ter 1, 2, ó lá. E aqui eu posso ter outra. Ó lá, essa daqui, ó, as duas vão ter aquela equivalência, tá? E aqui ficou errado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se essa vale um tempo, essa vai valer 2. Então fica 2, 4, 6, 7, que aqui vai valer meio. Tá errado, ok? Então aqui já seria uma conformação errada. Legal? Não sei se está dando para entender aí. Agora vamos fazer uma outra fórmula de compasso mais doida. Esse aqui está errado. Aqui deveria ter uma figura diferente. E aqui também. Mas vamos lá. Vamos imaginar que seja 2 por 2 a minha figura. O número de cima vai valer o quê? A quantidade de figuras. E o número de baixo é a identidade. Quanto vai valer esse aqui? Essa figura vai valer um tempo, sempre. Não importa qual o número que esteja aqui embaixo, sempre vai valer um tempo. Ok? Legal? Beleza. Então, qual é a figura número 2? Vamos ver aqui. É essa aqui, a figura número 2, a mínima. Neste caso agora, nessa fórmula de compasso, ó,
Aqui está dizendo que eu tenho que ter duas figuras mínimas valendo um tempo cada uma. Aqui ela valeria 2 nessa fórmula de compasso. Aqui nessa fórmula de compasso, pela montagem, essa passa a valer agora um tempo cada uma. Ok? E agora fica assim, ó. Se eu quisesse dividir essa daqui, ó, agora essa daqui, ó, vai valer meio tempo cada uma. Isso aqui é a fórmula de compasso específica para samba. Ok? Legal? Não sei se está dando para entender. Aguenta aí que eu vou continuar.